Vamos aqui trazer novas informações sobre Star Wars New Jedi Order, que tem ali a conotação de explicar os acontecimentos depois do polêmico e horrível episódio 9. Aquilo que culminou com a última pá na cova das sequels de Star Wars e que agora está na mão de Filoni para resolver e tentar melhorar aquela bagunça deixada pelo Rian Johnson e também pelo J.J. Abrams. Muitos ficam ao lado do J.J., outros ficam ao lado do Rian Johnson. Eu, no caso, fico no lado de nenhum dos dois. Os dois foram horríveis e estragaram uma das protagonistas de Star Wars. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses pontos de uma forma interessante logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo aqui no Geek Wars. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos aqui do Geek Wars para que o YouTube passe a entregar ainda mais os nossos vídeos, os nossos temas trazidos aqui por Star Wars. Geek Wars é uma nova ferramenta do Geek Brasil para a gente falar sobre Star Wars e comentar sobre esse universo fantástico. Nós temos vídeos todos os dias, aqui de segunda a sexta, e nós também temos shorts aqui sendo publicados todos os dias para abordar e trazer ainda mais conhecimentos de Star Wars. Então, vamos aqui comentar sobre esse filme cadinho polêmico. Não é de hoje que os temas relacionados e focados na Rey são complicados. Até o episódio 7 e um pouquinho ali da construção do episódio 8 trazem temas interessantes sobre a Rey. Mas quando vem o episódio 9, um filme específico para abordar e trazer ainda mais detalhes para nós sobre a personagem, ele desfaz tudo que o episódio 8 ele acabou construindo. Eu, sinceramente, não gosto do episódio 8. Acho uma história muito legal, acho uma história bacana, mas que não combina em nada com o Luke e também com o desenvolvimento relacionado ao personagem. Mas isso aqui é uma outra parada, um outro vídeo na qual eu vou focar e eu vou falar a minha ideia. Mas se o episódio 8 já tinha sido apresentado, como é que você me faz um novo filme pra você apagar tudo que foi construído no episódio anterior? Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você tem coragem de fazer isso? Então, eu gosto muito da Rey. Particularmente, eu gosto dela, da forma como ela é abordada, do jeito que apresentaram pra nós e do pouquíssimo ponto que trouxeram pra gente sobre ela relacionado aos protagonistas que temos em Star Wars. Tanto o Ezra, quanto também o Anakin, quanto também o Luke. São personagens realmente interessantes e a Rey, ela carrega uma característica, uma fisionomia muito bacana também de ser um ponto específico de personagens principais de Star Wars. Mas é impressionante como a briga de ego do Rian Johnson e do J.J. fizeram ela ser a pior protagonista da franquia de Star Wars. Isso é claro pra mim, ela, de todos os personagens, seja ali de jogos de videogame, seja de animações, seja de filmes e de séries, a Rey é a que mais sofre por causa da briga de ego entre esses dois diretores e vários ali, os roteiristas, também por detrás da trama de Star Wars, principalmente das sequels. Mas eu não vou me aprofundar um pouco sobre esses detalhes, porque eu já vou fazer um vídeo específico sobre a Rey aqui. Mais pra frente eu vou trazer esse conteúdo pra gente conversar como esse trabalhar da Rey pode ser algo que vai ser aprofundado na história para melhorar a personagem, deixar ela redondinha, pelo menos, para a chegada desse filme Star Wars New Jedi Order. Só que isso tudo, como eu falei, promete mudar com a chegada do novo filme da personagem, New Jedi Order, que vai seguir com a ideia de que a personagem siga o sonho de Luke de implantar a nova Ordem Jedi, mas seguindo os dogmas da origem dos Jedi. Porque antes deles se envolverem com a política na grande guerra galáctica, ou até mesmo de tentar pacificar ou trazer os planetas da orla exterior para a República, os Jedi, eles eram apenas guerreiros pacíficos. Eles tinham esses sistemas de guerreiros pacíficos, mas tudo se decaiu quando esses guerreiros começaram a se misturar com a política e também com o sistema de governo que foi sendo implantado pela galáxia ao longo das eras, ao longo dos milênios que foram se passando. E os Jedi começaram
a sair da sua ordem natural, começaram a sair desse contexto. O Luke começou a criar essa ideia, tentar abordar essa ideia, mas o ponto do Luke estava muito viciado, estava muito abrangido também com os fluxos do Obi-Wan. Então provavelmente a ideia do Luke falhou por causa disso, mas também podemos ver uma ascensão relacionada a Rey, na qual ela vai tentar criar essa nova ordem Jedi. Então nós temos a sinopse que foi revelada para nós já há algum tempo, e o filme será ambientado 15 anos depois da vitória da Rey no final de Star Wars A Ascensão Skywalker. O longa, ele dá sequência no esforço da Rey para restaurar a nova Ordem Jedi, onde ela assume o papel de mentora de 2 jovens com habilidades muito promissoras. E aqui nós já sabemos que teremos um filme no mínimo interessante, já que 2 crianças sendo treinadas é sinônimo para dar ruim. Já que 2 crianças sendo treinadas é sinônimo para dar ruim ali, de um ir para o lado sombrio, o outro ficar do lado luminoso, e aí se tornarem rivais, o que pode acarretar que a gente possa perder um dos personagens ao longo da história, ao longo do desenvolvimento ali do novo filme da Rey. Nós temos então detalhes de que o filme será dirigido ali pela Charmin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Obaid Chinoy, ela é uma diretora premiada com Oscar de documentário interativo, aquele tipo de documentário que coloca pessoas para atuar, para interpretar as ações, não é só entrevistas, pontos de vistas ou até mesmo matérias da época em que a situação aconteceu, e gera ali personagens e dramas para aquele documentário. Nós temos também 3 roteiristas. Nós temos ali o Justin Bridge Gibson, o Steve Knight e o Damon Lindelof. Esse último é o que mais tem trabalhos conhecidos, criando alguns episódios de Lost e também de Watchmen. Então nós temos uma equipe que não tem tanto assim trabalhos de uma forma focadas em grandes filmes, mas ao mesmo tempo temos pessoas e diretores aqui premiados, né? Galera que já ganhou o Oscar, gente que já trabalhou aqui em grandes franquias da televisão, e ao mesmo tempo a gente pode perceber que existe um certo controle da Lucasfilmes em cima disso. E isso, é claro, é uma opinião completamente leiga minha aqui. Não ter um diretor de renome ou um roteirista que já trabalhou assim em um grande filme, em uma grande história, de uma forma a controlar ela toda, para mim dá uma ideia de que a Lucasfilmes está mostrando claramente que terá o controle total sobre o que vai acontecer na trama. Tudo vai passar agora nas mãos do Filoni. Isso é uma coisa que a Marvel já faz há muito tempo com o Kevin Feige, mas a Lucasfilmes estava meio que tipo assim, não vamos controlar muito bem isso não, porque Star Wars sempre teve uma temática de deixar os seus escritores, principalmente das histórias lendas, livres para construir os seus universos, para construir as suas histórias. O George Lucas não ficava muito assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro tal, porque uma história ia sobressaindo a outra e depois ficava com a parte principal, ficava com a parte ali determinada para que séries, na verdade não tinha séries, né, mas para que filmes pudessem canonizar aquelas histórias posteriormente. Então, aquilo que estava nos quadrinhos ou nos livros ou qualquer outro tipo de mídia era descartado, e somente o que estava em séries e também ali qualquer tipo de documentário ou o livro que expandia o universo estava canonizando aquilo que estava sendo colocado nos quadrinhos e também nos livros. Então a Lucasfilmes veio dessa ideia de deixar os diretores mais livres, mas nós sabemos que não deu muito certo. O episódio 7, 8, 9 teve ali uma certa construção. A gente sabe que o J.J. era para abrir os mistérios, o Rian Johnson era para sacramentar os mistérios abrangidos no episódio 7, e aí outro diretor, que eu não vou lembrar o nome, que vai estar aqui embaixo, era para finalizar e fechar tudo aquilo que foi colocado nos episódios 7 e 8. Só que esse novo diretor do episódio 9
pulou fora, porque a Disney e a Lucasfilmes começou a controlar um pouco mais as ideias e não deixou ele elaborar alguns pontos específicos, e aí ele quis pular fora dessa individualidade, da forma como ele iria dirigir o filme, e assim trouxe o JJ para fechar o episódio 9 da forma mais trágica possível que podemos ter. E assim a gente percebe que o Filoni começa a ter um pouquinho mais de força para realmente abranger as ideias e deixar tudo alinhado, sem que os diretores possam realmente fazer o que quiserem nas suas histórias e depois ficar ali uma bagunça como foi durante as sequels dos episódios de Star Wars. Minha curiosidade sobre esse filme é como vai ser tratado o futuro da franquia. A base da República ela foi destruída nas sequels, como a gente pode observar no episódio 7. 15 anos se passaram e pelo jeito nenhum Sith ficou enchendo o saco da Rey nessa situação, ou pelo menos ali algum grande usuário da força do lado sombrio apareceu para encher o saco da Rey. Quando tudo está quieto é porque o lado sombrio está trabalhando. Como nós já sabemos em Star Wars, quando tudo está quieto, quando tudo parece progredir pelo lado luminoso da força, é aí que o lado sombrio começa a trabalhar ainda mais, dar ainda mais ênfase nessa ideia. Agora, eu fico me perguntando como que eles vão ter acesso ao lado sombrio? Como que os dois discípulos da Rey vão ter acesso ao lado sombrio? Eu espero que toda a trama do Palpatine já tinha sido encerrado. Pelo amor de Deus, não traga o Palpatine de volta pela terceira vez. Seria a pior coisa possível que poderia acontecer para a franquia. Mas eu acredito que alguma coisa pode rolar. E como nós sabemos, Rey, ao mesmo tempo que se nomeia como Skywalker, pode ser uma Palpatine. Pode ser não, ela é uma Palpatine. Será que ao invés de um dos discípulos da Rey ir para o lado sombrio, a Rey é quem vai para o lado sombrio? Ela mergulhou para o lado sombrio sem pensar duas vezes lá no episódio 8, como o próprio Luke acaba chamando a atenção dela, falando: você foi para o lado sombrio sem nem pensar duas vezes, você nem mediu as consequências disso. Eu acho que seria uma ideia até mesmo legal quebrar esse lado da personagem para que ela vá para o lado sombrio e também tirar um pouco do clichê de que um dos alunos iria para o lado sombrio. Eu acredito que a ideia da Rey ir para o lado sombrio e os alunos terem que lutar contra ela, seja lá abrindo duas escolas ou tendo dois dogmas diferentes para bater de frente com ela, eu acho que seria interessante ver a personagem ir para o lado sombrio. Isso poderia até mesmo explicar a imagem dela se vendo do lado sombrio no episódio 9. Eu acho uma ideia interessante de ver a personagem caindo assim para o lado escuro da força. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui no vídeo sobre o que vocês acham da ideia sobre a Rey ir para o lado sombrio, ou o que vocês acreditam que vai rolar em Star Wars New Jedi Order. A gente tem ali muitos detalhes, pontos de vista, expectativas, uma sinopse já lançada de um filme que só vai sair em 2026, mas até lá temos algumas ideias e teorias para comentar. Eu confesso que esse vídeo já estava atrasado há algum tempo, mas antes tarde do que nunca para a gente falar sobre as ideias e também sobre o que vem por aí relacionado à franquia Star Wars. Rey, lado sombrio, é uma ideia que me agrada pra caramba, hein?